Vamos nos unir em uma oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos ante a Tua face e ante ao Teu altar de graça. E nos achegamos ante Ti com o nosso coração com o mais profundo agradecimento por todas as graças, por todas as bênçãos, por todo o amor que Tu tens para com cada um de nós. E tão somente com este amor podemos andar, Pai. Tão somente com este amor podemos caminhar e buscar em Ti as forças que necessitamos para nos manter na fé, na fieldade, também no amor, na esperança. Senhor, ajuda-nos a caminhar por este caminho que é Cristo, olhando para o futuro, olhando para esta eternidade que Tu tens prometido. Queremos estarmos preparados e nos preparando a cada dia para no dia da vinda do Teu Filho possamos estar prontos. Senhor, olhe por cada um dos Teus filhos nas suas necessidades e lutas, que sempre são elas que fazem com que esmoreçam na fé e na fieldade. Não deixe, Senhor, que estas necessidades possam esmorecer os Teus filhos. Não deixe que os pensamentos possam fazer com que possam parar no meio do caminho, que possam olhar e ter a confiança redobrada em Ti e colocar todas as suas circunstâncias e dificuldades nas Tuas mãos, colocar sempre aos pés do Teu altar, colocar sempre a confiança em Ti, porque Tu é aquele que conduz todas as coisas, Tu é aquele que nos consola, que nos conforta, é aquele que nos ama. Pai, somos gratos porque também Tu estás presente junto conosco nesta hora. Assim, conceda que a Tua palavra possa ser aquela que fortifique a nossa fé, que edifique as nossas almas e que possamos estar sempre preparando-nos para este grandioso dia. Pai, olhe por aqueles que têm se apartado do Teu caminho, que já não confessam a Tua fé. Ajude-os para que possam rever os seus conceitos, os seus pensamentos e possam retornar no caminho que Tu tens instituído. Nós não somos absolutamente nada sem que Tu possas nos orientar. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai, e não nos deixes esmorecer. Conceda, Senhor, a Tua paz, coloque esta paz no coração de cada um dos Teus filhos. Olhe pelos Teus servos, abençoe a cada um, em cada lugar, em cada comunidade que estão ativos, para que possam também levar a Tua palavra de fortalecimento de fé e de fieldade para cada um daqueles que Tu tens confiado. Olha por aquelas comunidades que sequer têm um diácono, ajuda-nos a encontrar aqueles que possam também trabalhar com amor e com afinco na Tua obra, para poder desenvolver a Tua obra. Pai amado, olha também para o nosso apóstolo do distrito, o apóstolo maior, olha pelo apostolado que está por sobre a terra, conceda-nos a comunhão com eles, para que possamos estar sempre unidos, buscando esta ajuda através desse apostolado para podermos transmitir a todos aqueles que Tu tens confiado. Dá-nos o dom do testemunho, Pai, para levarmos também a Tua obra aos corações daqueles que ainda não a conhecem. Senhor, dá-nos uma hora de paz, dá-nos uma hora de alegria e de benção, e dá-nos a comunhão também com aqueles que já estão na outra margem, para que possam também se achegar diante do Teu altar e buscar na palavra a ajuda necessária para serem edificados. Tudo colocamos nas Tuas mãos, Pai, conceda-nos por graça e pela Tua santa vontade. Isto Te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que é ativo no ministério de graça e de apostolado. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos uma palavra que está escrita no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, e que nos diz assim: Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Até aqui.
Amados irmãos e irmãs, queridos convidados, sejam todos bem-vindos para esta hora diante do altar do Senhor. Que possamos todos desfrutar desta palavra que hoje temos para este serviço divino, para que possamos ser edificados na fé, na fialdade, que possamos olhar sempre o futuro em Cristo, o estarmos em Cristo, estarmos juntos com Cristo, como diz o lema para este ano, para que no final alcancemos a meta que nos foi dada e de queremos encontrar e estar com Cristo para adentrar ao reino que Ele tem preparado para nós. Este serviço divino, esta palavra para este serviço divino, esse capítulo de Lucas, aliás é o último capítulo do livro de Lucas. Ele começa falando da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e termina com a ascensão de Jesus depois do derramamento do Espírito Santo. Agora, no mês de abril, nós vivemos a Semana Santa e tudo iniciou ali junto da entrada de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos. Depois passamos pela Sexta-feira Santa, quando ele foi crucificado, e no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou dos mortos. E poderíamos pensar, bom, então encerrou-se o ciclo por ali, quando ele ressuscitou. Mas não, ainda estamos vivendo este processo, e este processo de nosso Senhor Jesus Cristo, daquele momento ali, ele se estende até o dia de Pentecostes, o qual vamos comemorar daqui a 15 dias, no dia 5 de junho, no domingo, dia 5 de junho. Então, ainda estamos no meio deste processo, ele está ou findando esse processo. Mas a ascensão, então, diríamos, foi o último ato que nosso Senhor Jesus Cristo fez após o derramamento do Espírito Santo, desde que ele fala do poder que deveriam receber. Então, deu a indicação de ficar na cidade, até que do alto seja revestido do poder. Claro, ele deu a indicação para os seus discípulos e para outros que puderam ter ouvido essas indicações, para que pudesse se manter naquela cidade, para poder, então, receberem esse poder do alto, que é o dom do Espírito Santo. No domingo passado, falávamos também de como o Espírito Santo de Deus trabalhou antes de Cristo, ungindo a reis, a juízes, a profetas, para poder então ir trabalhando o povo de Deus até que tudo pudesse ser consumado. E depois então chegou até a unção de Jesus, e Jesus esteve por sobre a terra, do qual tratamos também hoje, e para que o povo de Deus pudesse então ser restituído a ele a imagem e semelhança de Deus, que acontecerá no dia da vinda do Senhor e a todos aqueles que estiverem preparados. Então, o nosso serviço divino de hoje, esse capítulo, ele nos mostra a aparição de nosso Senhor Jesus depois da sua ressurreição. Gostaria de deixar a indicação, amados, para que todos possam tomar a Bíblia, tomar a Sagrada Escritura e 10 minutos do teu tempo e ler esse capítulo 24 de Lucas, para poder entender bem os acontecimentos daquele momento. Depois da sua crucificação, depois de ter sido colocado no sepulcro, então ele ressuscitou no terceiro dia. E quando algumas mulheres foram ao túmulo para poder levar especiarias e colocar ali no túmulo, então elas chegaram ali e não encontraram o Senhor. E logo, como primeiro acontecimento, 2 homens apareceram para elas para poder dizer: por que procuras aquele que está vivo, aonde estão os mortos? Esse foi o primeiro momento em que Jesus pôde enviar o mensageiro. Depois ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús,
e depois ele apareceu a todos aqueles que estavam ali, como fala o nosso texto, esperando que acontecesse o poder do alto, que pudesse derramar o Espírito Santo. Mas ele apareceu também junto aos seus discípulos. E as mulheres também já haviam comentado sobre todo esse acontecimento. Pedro foi à sepultura, enfim. O capítulo ele é bem completo por sobre tudo isto. Mas o que nos mostra, amados, que ele apareceu para os seus discípulos e ele mostrou as suas chagas aos seus discípulos, mostrando quem era ele, porque até então eles ficaram atônitos. Vamos pensar, vamos ser lógicos, amados. Se o Senhor Jesus aparece no meio de nós, entre nós, em primeiro momento ficaríamos atônitos também. Depois, certamente, o nosso Senhor faria algo para que nós pudéssemos nos acalmar e poder ver, então, que era o Senhor que estava ali que está ali junto conosco. Isso falando se ele aparecesse de uma forma material. Ele está na nossa vida, ele aparece para nós de uma forma espiritual. Em todos os momentos que nós estamos recorrendo a ele e pedindo a sua ajuda para podermos nos manter na fé, na fialdade, no amor. Então, nós temos recebemos isso do nosso Senhor, recebemos isso de Cristo. Ele nos oferece isso a cada momento. Então, ele mostrou ali as suas chagas. E depois ele conversando, quando eles estavam atônitos, eles falavam, mas é um espírito que nós estamos vendo? Então, Jesus ainda diz para ele, mas um espírito tem ossos? Eu não tenho, eu tenho ossos. Então, tem alguma coisa aqui para comer? E deram de comer para Cristo, para que eles pudessem, tudo isso para que eles pudessem realmente sentir Cristo ali no meio deles. Se nós observarmos, amados, todos os acontecimentos, desde a prisão de nosso Senhor Jesus, o seu julgamento, a sua crucificação, tudo isso foi um fardo também muito grande para os seus discípulos. Não foi uma situação, uma tarefa simples, não foi algo que, isso tudo o Senhor já tinha dito que aconteceria, então só basta aceitarmos tudo isso e está tudo certo. Não foi, eles fraquejaram na fé, eles fraquejaram naquilo que era a missão que eles tinham para cumprir. Por isso o Senhor fala para eles que eles precisariam receber o poder do alto, esse poder do Espírito Santo. E o Senhor já tinha dito a eles que ele precisaria voltar ao Pai para poder enviar o Consolador, para poder ajudá-los, para poder dar forças, para poder encorajá-los, porque era um momento que eles estavam ali trabalhando e teriam que fazer esse trabalho após passar esse momento da ressurreição, e no meio de muito perigo, seriam perseguidos e mortos por professar a fé em Jesus Cristo. Então imaginemos a situação que estes discípulos estavam ali. Não era uma situação simples, não era algo como nos dias de hoje, que estamos aqui, podemos difundir a nossa fé, fazer os testemunhos daquilo que vivemos na obra de Deus, falar das alegrias que vivemos na casa do Senhor, falar das alegrias, das bênçãos recebidas, das graças alcançadas. Temos essa liberdade, total liberdade. Já com eles naquele tempo, não podiam falar, tinham que se esconder, porque os soldados continuavam a procurá-los para poder ceifar toda esta situação da cristandade por sobre a terra. E claro, isso não seria possível, porque a obra não era feita por homens, a obra era feita por Deus, e enviou o seu Filho, o Deus Filho, para poder continuar esta obra. Então, estes discípulos precisavam ser confortados, precisavam ser consolados. João dava consolo, deu consolo para eles também, numa palavra. Nós conhecemos esta palavra, em João 16, 12 e 13. Deu consolo para eles, para que eles pudessem continuar o trabalho. E esta palavra serve para nós também nestes dias que nós estamos seguindo, preparando-nos para o dia do Senhor. João 16, 12 e 13. E ainda tenho muito que vos dizer,
Mas vós não vos podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, João, essa palavra chega para os discípulos, dita por Cristo. Então, João escreve essa palavra, ditas por Cristo, para consolar e dar força para aqueles discípulos. E estas palavras não nos servem também nos dias de hoje? Ele também nos fala, muitas coisas nós não podemos entender, muitas coisas, muitas ações nós não conseguimos, às vezes até aceitar, mas não está para nós, não cabe a nós entendermos ou não os feitos de Deus, os feitos de Cristo. Cabe a nós, sim, aceitarmos os seus feitos, porque isto vai produzir em nós força, coragem, para também difundir o Evangelho. Aos discípulos, aí depois já com o Espírito Santo, já os seus apóstolos, a eles foi dado a incumbência não só de divulgar o Evangelho, não só de pregar aquilo que eles já tinham vivido, mas também de pregar o arrependimento, de pregar o perdão para os pecados, mas não em nome deles, tudo isto em nome de Cristo, tudo isto feito em nome de Cristo. Então, para nós também no dia de hoje, exatamente isso que faz. O que os apóstolos dos dias de hoje fazem, o que os servos dos dias de hoje, que também são incumbidos a levar esta mensagem, fazem, é divulgar o arrependimento, é divulgar que Deus perdoa os pecados, que Cristo, o sacrifício de Cristo, nos perdoou os pecados, e levamos o Evangelho a todos aqueles que queiram ouvir. Essa é a tarefa e a missão dada ao apostolado dos dias de hoje, a Igreja Nova Apostólica, e nós somos a Igreja Nova Apostólica. Então, nós queremos levar esta missão adiante. Aqueles primeiros discípulos, apóstolos, também tomaram a decisão de levar adiante aquela missão dada por Cristo. Muitas vezes a gente ouve dizer, mas hoje os tempos são difíceis, muitos problemas, é falta de tempo, a distância que atrapalha, o trânsito que é... Bom, enfim, podemos colocar N desculpas e diferentes problemas para dizer, bom, eu não estou fazendo por conta disso ou daquilo. E nós não somos ameaçados de morte por divulgar o Evangelho. Eles eram ameaçados de morte. Então, amados, para dizer o quê? Nós temos sim condição de podermos nos adaptar ao tempo. O tempo nós que fazemos, o tempo nós que administramos, o tempo nós que Deus nos dá, nós temos que fazer com que ele valha para podermos fazer a obra que Deus espera de nós. Ele nos deu essa missão, não só para aqueles primeiros discípulos, e queremos fazê-la. O Espírito Santo também nos transmite conhecimento, amados. Quando nós ouvimos realmente o Espírito de Deus e deixamos ele fazer o seu trabalho dentro do nosso coração, nós recebemos os dons do Espírito Santo. Só relembrando, antes de Cristo, aqueles que eram ungidos eram tocados pelo Espírito Santo. Nós passamos a receber o dom do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Então nós queremos deixar estes dons, estes frutos desenvolverem dentro do nosso coração. E para isso nós precisamos abrir espaço. Nós precisamos abrir espaço e deixar com que ele realmente faça o seu trabalho dentro do nosso coração. Faça o seu trabalho para que nós possamos crescer, para que nós possamos levar o Evangelho. Então, que nós possamos levar o Evangelho para todos. Deus, ele tem preparado a igreja noiva. A igreja noiva não é a estrutura,
não é as paredes de tijolos. A igreja noiva somos cada um de nós que recebemos os dons do Espírito Santo. Bom, então significa que este direcionamento, esta promessa, são para alguns, são só para estes que estão que receberam o dom do Espírito Santo. Aí nós estaríamos falando de sermos exclusivos, e não é esta a obra de Deus. A obra de Deus não dá exclusividade para ninguém, ela é ampla, ela abre essa amplitude para todos que quiserem ouvir o que Cristo fez, crer em Cristo e receber os dons do Espírito Santo enviado por Cristo pelo Consolador. Então estes todos terão a possibilidade da entrada neste reino que Deus tem preparado através do seu Filho. Então é para todos, é para todos. Então queremos sim observar aquilo que nos é oferecido e podemos então nos preparar para o dia do Senhor, nos prepararmos para que nós possamos estarmos firmes na fé, deixando com que os frutos do Espírito trabalhem, que nós possamos compartilhar esse fruto do Espírito. Em Atos, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim: Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, porque eram de nacionalidades diferentes, só para deixar esclarecido o porquê destas várias línguas. Então eles estavam em determinado lugar e foram cheios do Espírito Santo. Então nós também fomos cheios do Espírito Santo um dia, recebemos estes dons do Espírito Santo para que Ele possa fazer os trabalhos dentro de cada um de nós, para que nós possamos buscar Ele nos dá essa coragem, Ele nos dá essa força para poder fazermos o testemunho, da mesma forma com que foi feito para aqueles homens naquele primeiro momento, para aqueles apóstolos no primeiro momento. Mas isto tudo leva, amados, a mostrar que também eles, num primeiro momento, eles começaram a se reunir e ali fundaram também a primeira comunidade e puderam então seguir o trabalho com esta comunidade. E dentro do próprio capítulo 2 de Atos, nós vemos em 42 que fala que viviam nos ensinamentos dos apóstolos, no repartir do pão, nas orações e na comunhão. Isto serve para nós precisamos viver este partir do pão a cada santa ceia que podemos tomar, vivemos debaixo dos ensinamentos de nossos apóstolos, deixar com que eles possam nos guiar. Vivemos esta comunhão significa nós podemos nos ajudarmos uns aos outros, nós orarmos uns pelos outros, nós nos preocuparmos uns com os outros, não usarmos do egoísmo, amados. Não foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não disse para nós, olha, eu vos amei, então guarde esse amor para ti. Não. É para que nós possamos nos amar uns aos outros e podemos então levar tudo isto em frente, levar tudo isso para aqueles que possam estar ao nosso redor. E quais são esses efeitos do Espírito Santo para nós, amados? Na conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele queria saber o que fazer para poder então ter esta possibilidade desta salvação. E Jesus simplesmente disse para ele: precisa renascer de novo. Renascer de água, renascer de Espírito. Estes são os sacramentos que Jesus nos ofereceu.
Ofereceu para aqueles e ofereceu para nós nos dias de hoje. E faz com que nós possamos, então, buscar esses dons do Espírito Santo através desse renascimento de água. Faz com que nós possamos estarmos olhando para o futuro e queremos alcançar este futuro. E queremos estar com o Senhor. Queremos alcançar esta glória eterna, estarmos na comunhão eterna com Deus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, a nossa principal meta, é onde nós queremos chegar. Então, amados, que nós possamos deixar com que o Espírito Santo possa trabalhar dentro dos nossos corações, porque Ele é aquele também que nas nossas tribulações, que nas nossas provações, Ele é aquele que nos traz respostas, Ele é aquele que nos consola, é aquele que nos orienta, é aquele que nos dá as respostas. Então nós queremos que estes dons, Ele possa florescer dentro de cada um de nós, a cada dia da nossa vida, em cada momento. Então que nós possamos continuar a trilhar este período até o dia do cumprimento do Senhor. Não sabemos se neste dia nós estaremos ainda por sobre a terra ou se já partimos, mas nós queremos estar e viver na comunhão com Cristo, na comunhão com Deus, até o cumprimento da promessa. Amém. Bem, amados, hoje o evangelista Roberto de Santo André me acompanha. Gostaria que ele dissesse o que tem em seu coração. Já essa dobradinha já está sendo quase que um costume, mas que ele possa dizer o que tem em seu coração. Por favor, William. Queridos irmãos e irmãs, na peregrinação de Jesus Cristo junto com seus discípulos, os discípulos tinham total segurança no Senhor, andavam juntos, Cristo ensinava a eles, Cristo orientava, Cristo ajudava, Cristo cuidava, Cristo doava o seu amor, Cristo mostrava era um exemplo pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelas suas palavras. Mas também Cristo preparava eles e dizia que isso não seria para sempre, que em um determinado momento Cristo dizia assim: por um tempo vocês me tereis aqui, e depois não me tereis mais, e depois por um pouquinho mais de tempo, e depois eu não estarei mais por aqui. Mas eles não sabiam como isso iria acontecer. Ainda era essa grandiosidade, a grandiosidade desse acontecimento ainda era muito grande para que eles pudessem entender. Eles ainda não tinham a ação do dom do Espírito Santo para guiá-los. A segurança deles era Jesus Cristo. E Cristo obviamente prometeu a eles o Consolador, que eles também não tinham ideia de como seria isso. Após a ressurreição de Jesus Cristo, os discípulos, os apóstolos ficaram abatidos, ficaram entristecidos, ficaram inseguros. E Cristo, mais uma vez, dentro do seu maravilhoso comportamento, entrou no âmbito dos discípulos, no âmbito onde eles estavam, e disse: paz seja convosco, não se turbe o vosso coração. Cristo foi um auxílio para eles. Cristo foi também atrás dos discípulos de Emaús, que também tinham a sua insegurança, tinham esquecido da promessa do Senhor, da promessa verdadeira do Senhor, desse pouco de tempo que estaria, depois não estaria mais, depois mais um pouco de tempo e depois não mais. Cristo foi e abriu as Escrituras para eles, e eles puderam reconhecer o Senhor. E depois, obviamente, eles puderam sentir a ação divina do Espírito Santo sobre eles, em Pentecostes. Amados irmãos,
Esse mesmo Espírito Santo é aquele que nos guia hoje, é aquele que faz com que nós possamos tomar as melhores atitudes, mudar os nossos comportamentos, aproveitar os ensejos e falar da obra de Deus, mostrar o amor ao nosso próximo, falar com segurança do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que aprendemos, daquilo que vivemos, sem titubear, poder mostrar o amor ao próximo, perdoar, reconciliar. O Espírito Santo é aquele que nos guia a cada dia, e cada um de nós precisamos acreditar grandiosamente, precisamos ter fé grandiosamente. Não é algo que nós conseguimos ver, mas é algo que nós conseguimos sentir. E se nós quisermos sentir cada vez mais, nós precisamos ativar esse Espírito Santo, o dom do Espírito Santo que um dia o Senhor nos presenteou. Amém. Bem, amados, é claro para nós que nós não temos condições de andar só por esta terra. É claro para nós que nós somos totalmente dependentes de Deus e que esse Espírito, os dons do Espírito que Deus tem colocado para dentro de nossos corações, nós precisamos fazê-los frutificar. Deixar com que Ele possa fazer todo o seu trabalho dentro de nós, porque nós temos uma meta para alcançar. E, claro, a nossa vida cotidiana, ela é cheia de altos e baixos, é cheia de problemas, de dificuldades, de situações difíceis. O Senhor não falou que seria fácil, porque receberíamos os dons do Espírito Santo, então tudo isso ficaria fácil para nós. Não, se Ele sofreu na cruz por nós, se Ele teve todo o seu sofrimento por nós, por que deveria ser aliviado para nós? Porque é por nossa causa que Ele morreu na cruz. Então nós precisamos levar em conta aquilo que o Senhor faz por cada um de nós. Levarmos em conta o quanto Ele nos ampara, o quanto Ele nos orienta, o quanto Ele nos coloca novamente no caminho, quando nós começamos a desviar um pouco do caminho do Senhor. Nós queremos olhar para o Senhor, ver as nossas provações, as nossas tentações, as nossas lutas. Queremos colocar nas suas mãos e reconhecermos. Falo, Pai, eu reconheço esse Espírito Santo que Tu tens colocado, esses dons dentro de mim, e eu quero fazê-lo frutificar. Se não fosse desta forma, amados, nós estaríamos andando numa escuridão só. E graças a Deus, Ele, pela sua misericórdia, pelo seu grandioso amor, Ele colocou o seu Filho e colocou o Espírito de Deus para poder nos guiar. Ele é o grande Consolador. Nós nunca estamos sós. Nós nunca vamos estar só. Nós pudemos aceitar um dia receber este dom. Queremos fazer com que Ele possa fazer os efeitos necessários dentro de nós e nós levarmos isto com alegria para todos aqueles que nos cercam. Então, o nosso objetivo e a nossa missão dada por nosso Senhor é praticarmos esse amor que Ele colocou em nós e levar esses frutos que estão dentro de nós através da palavra para aqueles que nos cercam. Então, o Espírito é o que nos consola, que nos conforta desde sempre. Então, que nós possamos observar e possamos nos encorajar sempre com aquilo que o Espírito tem para nos oferecer, para nos dar. É esse que vai fazer com que nós possamos atingir a nossa meta. Amém. Agora vamos ouvir também o hino de arrependimento, podemos fazer a nossa reflexão naquilo que temos que nos arrepender e depois vamos orar a oração do Pai Nosso.
Peço a todos que se levantem para que possamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora anuncio a todos a alegre mensagem. Pelo sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado pôs em vossos corações. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, a tua graça e a tua misericórdia novamente têm caído por sobre cada um de nós e nos têm perdoado dos nossos pecados. Fortaleça-nos na fé, Pai, e ajuda-nos para que possamos ser um testemunho vivo da tua obra para todos aqueles que nos cercam, para aqueles nossos irmãos que têm se apartado da tua obra. Assim, Pai, que cada um possam ouvir e atender o teu chamado para poder ter a preparação adequada, para que no dia da vinda do teu Filho possamos todos estar prontos e adentrarmos a este reino que tu tens preparado. Senhor, temos o reconhecimento que sem o teu Santo Espírito, simplesmente a tua igreja não poderia existir, o teu evangelho não poderia coexistir. Senhor, ajuda-nos sempre a ter este discernimento desta igreja que tu tens colocado para o caminho, como caminho para podermos alcançar o dia da promessa. Olha por cada um dos teus filhos, especialmente aqueles que esmoreceram, que estão à beira do caminho. Dê-lhes forças, Pai, para poder retornar à tua casa, retornar à tua obra, retornar ao caminho que tu tens traçado. Proteja e guarde a cada um dos teus filhos que tem a idade avançada, Senhor. Olhe por aqueles que têm a enfermidade como um marco em suas vidas também. Ajude-os naquilo que é necessário para que possam também ter um pronto restabelecimento. Olhe por aqueles, Pai, que estão internados porque estão enfermos. Ajude-os naquilo que é necessário. Abençoe as mãos dos médicos para que possam também ser uma ajuda efetiva a cada um dos teus filhos e possam ter um pronto restabelecimento. Olha, Pai amado, pelas crianças da tua obra, abençoe-as para que possam também crescer na fé, na fieldade. Abençoe os professores que são os instrutores dessas crianças, para que possam também edificá-las na fé e na fieldade. Abençoe a juventude da tua casa, proteja e guarde-os, Pai, em tudo que é necessário, para que possam também ter o crescimento de fé, de fieldade, que possam estar olhando para o teu altar, olhando para tudo aquilo que tu tens feito para o crescimento de cada um na sua vida espiritual. Abençoe os seus projetos, proteja e guarde-os naquilo que é necessário, para que possam também ter um pronto êxito em tudo aquilo que têm o desejo de realizar, mas que possam entregar tudo nas tuas mãos. Pai amado, olhe também para cada um dos teus servos, olhe as dificuldades que teus servos têm para poder trabalhar na tua vinha. Abençoa-os, proteja-os, guarde-os naquilo que é necessário para que possam também fazer o melhor do trabalho que é feito, que é necessário para a tua obra. Sempre queremos nos lembrar também da parte técnica para que esses serviços divinos possam chegar aos lares de cada um dos teus filhos. Abençoe também todo o trabalho, Pai, todos aqueles que estão envolvidos para poder fazer acontecer este serviço divino em cada lar. Proteja e guarde a todos. Abençoe, Senhor, as oferendas que teus filhos têm separado dos seus rendimentos e colocado à disposição da tua igreja para o fomento desta tua igreja. Proteja e guarde também a cada um dos teus filhos. Abençoe a cada lar que tem oferendado. Abençoe as oferendas de amor que são colocadas na tua obra, Pai. Muitos trabalhos são realizados e às vezes sequer conhecemos alguns deles. Abençoe a todos os trabalhos, abençoe toda essa oferenda. Abençoe as tuas filhas que deram à luz, abençoe as tuas filhas que têm o desejo de ter uma gravidez, abençoe também a cada um destas crianças que nasceram, Pai, proteja e guardem para que possam também receber os sacramentos que tu tens oferecido. Pai querido e amado, colocamos tudo nas tuas mãos.
Dá-nos sempre comunhão com o teu altar de graça, dá-nos a comunhão com o nosso apóstolo do distrito, nosso apóstolo maior, o ministério do apostolado, dá-nos a comunhão com aqueles que estão já na outra margem, e que assim todos possamos preparar-nos para o dia da vinda do teu Filho. Tudo colocamos nas tuas mãos, dá-nos por graça e pela tua santa vontade. Isto te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que é ativo no ministério de graça e de apostolado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Muito bem, amados, uma alegria poder ter compartilhado esta hora com cada um de vocês. Como foi dito durante a prédica, dentro de 15 dias teremos o serviço divino de Pentecostes, então que possamos orar por tudo aquilo que está sendo realizado de trabalho em Buenos Aires, onde o apóstolo maior vai estar. Teremos ali a reunião de apóstolos de distrito do mundo todo. Então, que cada um de nós possamos colaborar com as nossas orações para que tudo possa ter um pleno êxito. Muito obrigado a todos, um abençoado domingo e até sempre, amados.